Fala pessoal, vamos para mais uma aula de filosofia hoje. Hoje o tema é estética, tá? Essa aula será dividida em duas partes. Hoje veremos a primeira parte, que é sobre a estética. E a fase 2, a aula 2, será sobre a arte e conhecimento. Então vamos dividir aí, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o que é estética? Lembrando, essa estética que nós estamos falando aqui hoje está se referindo à filosofia. Não é? Como é que a filosofia enxerga a estética? Como é que a filosofia analisa a arte de um modo geral? Tá, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, o que é estética? Não é? Estética também conhecida como a filosofia da arte e tem sua origem, né, lá na Grécia Antiga. Né? E para se aprofundar, conhecer, né, essa arte aí, né, através dos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e o tato. Tá certo? A visão, por exemplo, de você ver uma obra de arte, sei lá, seja escultura ou pintura, e analisar. A audição, músicas, por exemplo. Né? O paladar, uma boa comida. Olfato, o cheiro de um perfume, por exemplo. Né? E o tato aí, você vai analisar algumas obras de arte aí usando o tato, por exemplo, escultura, né? Algumas pinturas em relevo, alto relevo, por aí vai. Tá? E é importante salientar bem que essa estética aqui que nós conhecemos hoje, ela surge lá na Grécia Antiga. Por isso que essa imagem aqui, eu trouxe essa imagem para mostrar a vocês que lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, que nós já estudamos isso em história, né? Ela valoriza muito a beleza humana, a estética do homem, a valorização do corpo humano. Por isso que muitas obras de arte naquela época, né, seja escultura ou pintura, por exemplo, eles vão sempre valorizar a beleza física do homem. Tá? Naquela época, a estética para eles, o padrão de beleza, era essa valorização aí do corpo humano. Tá? Continuando aí, julgamento de gosto. Né? Tem 2 filósofos, David Hume e Immanuel Kant. Os dois, eles vão produzir obras que vai ser estudadas até hoje nessa questão de estética. Tá? Para Hume, né? Ele defendia que existia um padrão de beleza universal estabelecido. Então, as artes, né, tinham que seguir aquele padrão estabelecido universalmente. Já Kant discordava dele. Kant dizia que não era necessário ter um padrão de beleza universal específico, um padrão de arte estabelecido. Ele dizia que essa questão de padrão aí ia depender muito dos seus sentidos, a visão, a audição, que nós já falamos lá atrás. Então, o que pode ser um padrão de beleza para você, né, de acordo com os seus sentidos, não pode ser para outra pessoa. Isso ia variar muito, segundo Kant. Então essa aí é a diferença dos dois aí. Hume, né, defendia essa questão de ter um padrão de beleza universal estabelecido. Já Kant discordava dele. Kant dizia que esse padrão era determinado pelos nossos sentidos. Próximo tópico, apreciação desinteressada, né? Aí fala especificamente de uma arte em que você vai, ler, ouvir, né? E isso não vai levar você a ter um conhecimento apropriado daquilo ali, aprofundado daquilo ali. Você vai ver ou escutar porque simplesmente você viu alguém escutando, ou você viu alguém lendo aquilo ali, pronto, acabou, é desinteressado, né? Tá? O outro tópico fala da diferença entre originalidade e exemplaridade. Isso aí, na veia artística, né, cultural aí falando, a originalidade é quando se faz algo novo. Então o artista ele vai criar um tipo de pintura novo, um tipo de escultura, por exemplo, novo, um estilo musical aí novo, né? Então vai ser chamado de originalidade. Tá? E exemplaridade é quando os outros artistas vão pegar como exemplo essa originalidade, né? Para ter um modelo, um molde da sua arte. Tá? Então, originalidade é quando se cria algo novo. E exemplaridade é quando pega esse algo novo, né,
E as suas obras agora, né, vai ser baseada, vai servir de molde, né, para outros artistas. Certo? E o último tópico aí fala sobre o aprimoramento do gosto. Né? Quando você passa a estudar mais sobre um determinado artista, quando você passa a estudar mais sobre uma característica de uma escultura, de uma pintura, né, de tipos de tintas diferentes, por exemplo, você passa a se aprimorar em determinada área, você passa a ter um maior conhecimento para discutir, né, para mostrar argumentos, por que para você aquilo é belo. Né? Então isso é a partir do momento que você passa a aprimorar o seu gosto pela arte, né? Vou dar um exemplo sobre o futebol, por exemplo. Então quando você passa a entender as regras do futebol, você vai passar a analisar agora o futebol com outros olhos. Você vai passar a ver se aquele jogador de futebol, por exemplo, ele é um craque mesmo ou ele é um jogador normal, por exemplo. Você vai analisar um jogo por outros olhos, aí a questão de posse de bola, a questão de táticas de futebol, qual foi a tática que se deu melhor, por que aquela tática se sobressaiu sobre a outra aí e tal. Né? Então você vai passar a discutir, analisar um jogo de futebol com outros olhos. Tá certo? É isso que os comentaristas usam, por exemplo. Então isso é um aprimoramento de gosto, do gosto. E aí vem a pergunta, gosto se discute? Sim ou não? Para a filosofia, sim. Se discute, né, de maneira em que você tenha um aprimoramento do conhecimento. Então, a partir do momento que você tem um aprimoramento desse conhecimento artístico, você pode discutir sobre isso com outras pessoas. Você vai mostrar, por exemplo, o seu ponto de vista, por que você achou aquela arte bonita ou bela. Então, você vai mostrar através de argumentos o porquê disso. Tá, pessoal? Então, essa é a primeira parte da nossa aula. Na próxima semana, nós vamos ver a parte 2 desse mesmo assunto. Até a próxima.